Agência de seguro fast food em que posso ajudar? Oi, era justamente com vocês que eu queria falar. Sabe, eu tô cansado de ter que me responsabilizar por cada uma das minhas decisões. Aí, será que eu consigo desenrolar com vocês algo no tipo... deixa a vida me levar? Uau! Você deu muita sorte. Logo hoje nós vamos resolver super o seu problema. Temos aqui um plano chamado Vida Suave Gold. Com ele, nós vamos conseguir resolver os seus problemas. Nossa! E o que mais? Qualquer comida que você quiser comer, festas que quiser ir, pessoas que quiser conhecer. Deixa eu ver aqui. Você decide e nós cuidamos do resto. Parece ótimo pra mim. Que ótimo que você concorda. Concordando com o plano, você também concorda com adquirir número 1, problemas de saúde, número 2, vícios financeiros, número 3, relacionamentos destrutivos, número 4, ciclo vicioso de autossabotagem. Não, calma. Você não acabou de falar que vocês assumiriam tudo? Quase tudo. É por isso que eu amo as letrinhas miúdas. A única coisa que não podemos assumir é as consequências pela sua falta de autocontrole. Você quer uma coisa bem deixa a vida me levar, não é? Sim. No caso, a gente vai levar. Vamos levar tanto as suas responsabilidades quanto as suas perspectivas de futuro. Nossa, eu só não queria ter que decidir tudo. Não decidir também é uma decisão, querido. Se você não decide, alguém decide por você. Docinho? Você que decide. Som. Glória a Deus. Boa noite, Arena. Tudo bem com você? Com essa pessoa linda do seu lado. Quero que você crie bastante expectativas para essa noite. Creio que Deus vai falar muito com você. Amém? Eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos, colocar a mão sobre o seu coração. Vamos orar? Senhor Jesus, nessa noite, Pai, eu te louvo. Te louvo porque o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor cuida de nós em todos os detalhes. E que nessa noite, Pai, não seja diferente. Que a sua palavra, ela encontre um lugar em nossos corações, nos fazendo viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que nessa noite, todo impedimento que nos afasta de ouvir a sua voz, nos afasta de envolver-nos com os assuntos dos céus, nos faça nessa noite, Pai, ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz e seguir em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, eu te louvo grato nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Show. Um pouquinho mais alto. Provérbios capítulo 25, versículo 28. Provérbios 25, 28. A mídia não pega a minha garrafinha d'água, senão eles vão achar que eu passo sede durante o dia e bebo água só durante o culto. A verdade é que eu ainda estou com a tosse e aí eu preciso tomar uma água para dar uma... Entendeu, né? Entendeu, né? Amém? Quem achou lá? Provérbios 25, 28. Diz o seguinte: como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre ter esse domínio, né? Mas o texto base que eu gostaria que você abrisse é Josué capítulo 7, versículo 1. Josué capítulo 7, versículo 1. Esse vai ser o texto que nós vamos discorrer mais. Quem achou diz amém. Quem não achou diz espera eu. Todo mundo achou, vocês estão demais. Os israelitas, porém, foram infiéis com relação às coisas separadas para Deus. Acã, filho de Carmi, filho de Ziri, filho de Zerá, qual era da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Sucedeu que Josué
enviou homens a Jericó e a Ai, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espiam a região. E os homens subiram e espiaram. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2.000 ou 3.000 homens para atacá-lo. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3.000 homens atacaram a cidade. E os homens de Ai, entretanto, os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué, com a autoridade de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo-se de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Josué disse: ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir, antes nos contentasse em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel fugiu dos seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e nos eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? E o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se das coisas separadas para Deus, roubou, escondeu-as e colocou junto dos seus bens. Amém? Para que você entenda o contexto, aqui, logo depois deles terem derrotado uma cidade chamada Jericó, Deus havia dado uma ordem para o seu povo. Ele disse: olha, vocês vão ficar rodeando a cidade 7 vezes durante 7 dias. No final de 7 dias vocês vão dar um grito e as muralhas vão cair, e aí vocês vão vencer a batalha. Jericó era uma cidade fortemente murada, protegida, e assim aconteceu. Eles foram, fizeram, obedeceram e obtiveram a resposta. Só que o Senhor, ele tinha dado mais uma ordem. Falou para eles: eu não quero que vocês peguem nada de Jericó. Olha para o seu irmão e fala: nada do hebraico é nada. E daí eles foram, fizeram aquilo que o Senhor mandou, mas tinha um amostradinho. Sempre tem um amostradinho, né? Ah, bem assim mesmo. Então, passou, olhou, viu uma capa, viu uma prata, e ele teve uma ideia brilhante. E falou: quer saber? Ninguém vai saber. Olha para o seu irmão e fala: ninguém vai saber. Né? Vou pegar isso aqui, vou esconder, vou me dar bem. Então esse cara chamado Acã, ele pega essa capa, essa prata, ele vai e enterra e coloca debaixo da sua tenda, esconde bonitinho, e ninguém vai saber. Ninguém vai saber. E o que aconteceu? Esse ato dele trouxe maldição para o povo. Então Josué mandou alguns espias, algumas pessoas observarem a próxima cidade que eles iriam lutar contra. E eles viram que era um povo pequeno. Eles falaram: olha, não adianta mandar muita gente, pode ser pouco, e aqueles caras são fracos. E eles foram ainda com mais gente para vencer deles. E quando chegaram lá, tomaram uma surra, foram envergonhados, tiveram que sair se arrastando, fugindo para não morrer, de um povo bem menor do que eles. Então Josué começou a chorar, a falar na presença de Deus, rasgou as suas vestes, fez aquele drama de um crente quando as coisas dão errado. Você já viu o drama de crente quando as coisas dão errado? A gente sempre gosta de colocar a culpa em Deus, né? Ah, Senhor, porque o Senhor fez isso? Porque o Senhor permitiu isso acontecer? Porque as coisas deram erradas? E o Senhor falou para ele, falou: ô Josué, levanta, engole choro, para de drama, homem. Vocês têm coisas no meio de vocês que estão erradas. Tem coisas que vocês não deveriam fazer. Por causa da falta de um controle de um homem chamado Acã, todo um exército sofreu. E depois o que aconteceu
foi ainda pior. Deixa eu ver o versículo lá. Josué reuniu todo o povo. Josué fez uma reunião e falou: pessoal, vocês sabem que não era para pegar os negócios lá, alguém pegou, e ninguém se pronunciava. Então eles começaram a tirar meio que num sorteio lá, e foram sorteando, e de repente foi dando a tribo, e de repente foi dando a família, até que chegou no indivíduo. E lá no versículo 19, 7:19, então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória a Deus, o Senhor de Israel, e renda louvores, e conte-me agora, o que foi que você fez, e não me esconda nada. E Acã respondeu: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônia, 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesado, mais de 1 quilo, cobicei essas coisas e peguei para mim, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Então daí ali ele chegou e confessou, falou o que tinha feito, e o que acarretou para a vida dele, o que acarretou para a família dele foi só desgraça, por causa da falta de controle. E é claro que essa história, ela aponta também para mim e para você. E um dos primeiros tópicos dessa pregação é a tentação do fast food, o querer, o prazer, algo imediato. Porque o pecado, ele age como um ciclo. Olha para o seu irmão e fala: o pecado age como se fosse um ciclo. O que acontece? Primeiro acontece algo chamado gatilho. O gatilho pode ser várias coisas. Gatilho pode ser um lugar. Gatilho pode ser uma pessoa. Gatilho pode ser, sei lá, humor, cheiro, algo que destrave dentro de você um desejo. Você tem pessoas, você tem amigos que você não pode estar do lado. Você está do lado, você já está prestes a pecar. Tem gente que te incentiva tanto a pecar que se está do lado já começa, pô, nada a ver pegar uma capa, nada a ver tomar um gole, nada a ver usar um cigarro, nada a ver pegar umas minas, nada a ver. Começa a te incentivar. E depois passa para o segundo estágio do ciclo, que é o desejo, a tentação. Você se sente cobiçado por algo que é realmente algo que a sua carne deseja. E o terceiro parte desse ciclo, atitude pecaminosa. Depois que o desejo se instala no coração, você dá um monte de desculpa para você. Ah, mas eu mereço. Ah, mas quer saber, ninguém vai saber. E começa a ter atitude pecaminosa. E depois da atitude pecaminosa, vem o prazer, culpa. Porque o pecado, ele não traz um prazer que satisfaz você. Ele sempre traz consigo culpa. Então, se nós queremos quebrar o ciclo do pecado, nós precisamos levar a vida com Deus a sério. Só tem um jeito de quebrar o ciclo do pecado, é levando a vida com Deus a sério. Esse cara não levou a vida com Deus a sério. Ele falou: quer saber, isso aí é fanatismo. Isso aí não precisa. Quantas vezes nós vivemos a vontade de Deus e nós escutamos das outras pessoas: quer saber, isso aí é fanatismo, isso aí não precisa. Isso aí é loucura da sua cabeça, não tem nada a ver. Olha, geralmente quando essa frase é dita, não tem nada a ver, porque tem tudo a ver. Porque as nossas vidas são feitas de decisões. Fala comigo, decisões. E existem 2 tipos de decisões. Quantos tipos? Uma são aquelas que quando chegar no futuro, você vai falar: ufa, que alívio que eu escolhi isso. Ufa, graças a Deus que eu não fui por esse caminho. Que vai trazer para você alívio. Mas existe outro tipo de decisões, que é a que traz para você, adivinha? Arrependimento, culpa. Há decisões que no futuro você vai olhar e vai falar: meu Deus, por que eu fiz isso? Onde que eu estava na cabeça quando eu fiz isso? O que eu fiz na minha vida? Então nós precisamos tomar cuidado. Que tipo de sentimento você quer ter no futuro?
o alívio ou o arrependimento? Isso depende das suas decisões. Isso depende daquilo que você vai escolher. Eu não sei você, mas eu quero chegar no meu futuro e ter muito mais alívio do que arrependimento. Ter muito mais alívio do que culpa por causa das minhas decisões. E sempre o pecado ele vai fazer isso. Tá, mas por que as pessoas elas pecam? Ponto número 2. Perigo dos prazeres momentâneos. O que o pecado faz? O pecado geralmente ele anestesia em nós a consequência e nos faz lembrar apenas do prazer. A pessoa ela não pensa na consequência, ela pensa somente no prazer, por isso que ela vai. Mas sabe o que a Bíblia diz lá em Provérbios 27:12? Provérbios 27:12 na tela. O prudente persegue o perigo e busca refúgio, mas os ingênuos seguem diante e sofrem as consequências. Olha para o seu irmão e pergunta para ele, quem que você é, o prudente ou o ingênuo? O pecado, ele produz um prazer imediato, mas ele também vem consigo consequências permanentes. A santidade, por sua vez, ela tem um custo imediato, mas ela também tem recompensas permanentes. Deixa o texto lá para nós, bonito. Isso. O prudente percebe o perigo e o que ele faz? Ele busca refúgio. Ele busca um lugar onde ele pode estar seguro. Uma pergunta para você refletir: você tem sido prudente? Você tem buscado refúgio aonde? O ingênuo ele faz o quê? Ele faz de conta que ele não está nem aí. E o que acontece? Ele sofre as consequências. Você quer ver só uma coisa? Qual é a diferença de você saber? Eu até já preguei isso uma vez. Talvez você vai lembrar. Que é o você viver como se não soubesse. Quem aqui sabe que Coca-Cola faz mal? Quem aqui toma Coca-Cola? Quem aqui sabe que fazer exercício físico faz bem para a saúde? Quem não faz? Quem aqui sabe que perdoar é mandamento bíblico? Não erga a mão. Deixa abaixo agora. Algumas perguntas vão te constranger. Quem sabe que perdoar é mandamento bíblico, mas vive como se não soubesse? Quem aqui sabe que para ter uma vida forte na presença de Deus, está sempre animado, está sempre confiante, você precisa ler Bíblia, você precisa orar, você precisa estar no culto, mas vive como se não? Quantas vezes você já ouviu falar que oração, ela vai te levar para um outro nível, mas muitas pessoas vivem como se não? Quantas pessoas sabem que o jejum é importante, mas vivem como se não? Quantas pessoas sabem que estar envolvido na igreja, a comunhão com pessoas, faz com que você cresça, mas vive como se não? Quantas pessoas sabem que as más companhias corrompem os bons costumes, mas vivem como se não? Muitas vezes nós sabemos o que faz mal, mas vivemos como se não soubéssemos. E isso faz toda a diferença. Terceiro ponto: escolhas inteligentes. Sabe, esse texto de Provérbios, ele é muito poderoso. Ele diz que o prudente, ele percebe o perigo. É como se ele olhasse para o futuro. Ele fala, isso aqui não somente é perigoso, mas ele tem potencial. Ele pode ir lá na frente me derrubar. Isso daqui logo vai me levar para um esfriamento. Isso aqui logo vai me levar para longe da presença de Deus. O prudente, ele percebe o futuro. Anota uma frase que diz: as decisões de hoje produzem as experiências do amanhã. As decisões de hoje produzem as experiências do amanhã.
E talvez você fala, não, mas eu quero ter decisões inteligentes. Eu quero escolher aquilo que Deus ele tem para mim. Deixa eu te falar uma coisa. O seu querer precisa ser do tamanho do seu compromisso. Senão não adianta. Muitas vezes nós falamos que nós queremos, mas o nosso querer não é do tamanho do nosso compromisso. Por isso que nós não fazemos. Posso continuar? Vocês estão... Então vamos continuar. Para cada semente existe um fruto. Para cada escolha existe um destino. O prudente é como se ele olhasse a situação e falasse: se eu continuar sendo quem eu sou, aonde eu vou parar? E a pergunta que eu quero que você faça: se você continuar sendo a mesma pessoa que você é, aonde você vai parar? Você se tornará um líder de célula? Você se tornará um pastor? Você se tornará um bispo? Ou você se tornará um desviado? Porque tem gente que está na igreja, mas tem rotina de desviado. Gosta de falar mal dos outros, tem um pecado de estimação, vive escondendo coisas do líder debaixo da tenda, igual a Acã. E aí? Como é que vai ser? As suas escolhas estão fazendo com que você se torne quem? O sucesso da vida não é aonde eu estou, mas para onde eu estou indo. Anota isso, o sucesso da vida não é onde eu estou, mas para onde eu estou indo. Quando eu me converti, eu tinha vários amigos, vários convites, tantas coisas aconteceram. Eu ficava dentro de casa, o telefone tocando, meus amigos batendo na porta, e eu ficava quieto lá, fazia de conta que não tinha ninguém em casa, chorando, porque eu sabia que se eu saísse eu ia pecar, se eu saísse eu ia desviar. E por várias noites, o local onde eu estava era um local de solidão, mas a questão era para onde eu estava indo. E para onde eu estava indo? Para viver uma vida com Cristo. Talvez você hoje esteja olhando umas situações e fala: não, mas se eu continuar aqui, sábado à noite eu venho no culto, converso com meus amigos, vou embora, que vida careta. Pois é, mas eu te garanto, se você viver uma vida com Deus, você nunca vai se arrepender disso. Se você continuar buscando o Senhor, você não vai se arrepender disso. Se você continuar igual o prudente, buscando refúgio em Deus, você jamais vai se arrepender disso. É a mesma coisa Daniel. Daniel é levado cativo para Babilônia. Chegou lá, ele viu as pessoas fazendo coisas que até não eram pecados. Eles estavam comendo, bebendo as bebidas dele lá de boa. E ele falou: quer saber? Eu não vou comer a mesma comida que esses caras. Eu vou jejuar, eu vou fazer diferente. Eu não vou me contaminar. Porque a questão é quem eu estou me tornando. E ele falou: mesmo eu estando na Babilônia, eu não quero me tornar uma pessoa longe de Deus. Eu quero continuar sendo alguém que reflete a imagem do Senhor. Decisões inteligentes. Nós temos o Espírito Santo sobre a nossa vida, que nos conduz a tantas coisas. Mas às vezes nós deixamos de lado, assim como esse cara fez. Acã colocou todo um exército em risco. A família inteira dele foi morta por causa disso que ele fez. Simplesmente porque faltava decisões inteligentes. Eu preciso buscar viver como uma pessoa prudente, como alguém que busca refúgio no Senhor, não como alguém que ignora os sinais daquilo que está acontecendo, não como alguém que ignora os sinais dos céus. Porque os céus, ele nos dá uma direção. O céu quer nos levar a chegar a algum lugar. Amém, igreja? Vocês estão aí? Então dá uma salva de palmas ao Senhor quando tomam água. Ponto 4. Fortalecimento do autocontrole. Falando sobre sinais, sobre não negligenciar aquilo que Deus ele vai fazer nas nossas vidas, eu tomei a liberdade para ficar um pouco mais lúdico para você. Pedi para a nossa equipe de mídia separar algumas placas de trânsito, que no caso são sinais que também nos ajudam a aumentar o nosso autocontrole, fortalecer o nosso autocontrole. E o primeiro é esse sinal aí. Você conhece esse sinal aí? É triste. No preço da gasolina, isso é... Mas aqui tá bom ainda, dá para andar os dias, não dá não, Rezende?
Dá para andar uma vida quase. Né? Aqui tá mais ou menos. E sabe, aqui eu não quero que você enxergue o tanque de um carro, mas eu quero que você enxergue o tanque da sua vida espiritual. Tem muita gente que está andando na reserva. Tem muita gente que está quase parando, aí vai lá, vai um pouquinho na célula, coloca um 10ão. Anda 3 quadras com Jesus, já desvia. Aí depois ele vai aparecer quanto? Só no próximo culto. Porque ele sabe que a vida com Deus, ela não pode ser terceirizada igual o conto de Netflix, que um paga e 6 desfruta. Tem que ser individual. E o que vai te fazer chegar lá, o que vai te fortalecer no autocontrole, é o seu tanque espiritual estar cheio. É você ter sim uma vida de oração. É você ter também uma vida, além de jejum, oração e Bíblia, que você sabe, mas também uma vida de comunhão com os seus irmãos, firmes na fé. Que tem pessoas, só de você estar do lado, você já fica abastecido. A palavra, ela te abastece. Eu fui numa célula esses dias, cheguei lá, e eu sou o líder do líder. Mas uma presença de Deus, um amor das pessoas, uma palavra abençoada. Eu saí de lá abastecido. O cara falou, você quer falar alguma coisa? Eu falei, amém. Só isso, não quero estragar nada. Faz de conta que eu nem estou aqui. Pessoa nas mãos de Deus, pessoa com o tanque cheio, ela ajuda outras pessoas a chegarem no seu propósito. Por isso não terceirize aquilo que Deus ele vai fazer na sua vida. Mantenha o seu tanque espiritual cheio. Aí você vai ter autocontrole. Aí você vai ter domínio próprio. Segunda placa, coloca para nós aí. Aí, ó. Vocês conhecem essa placa aí? Mas às vezes conhecem só no trânsito. Mas trazendo para a nossa vida espiritual. Existem coisas que você precisa parar de fazer. Parar de ser teimoso. Parar de falar palavrão. Parar de achar que é o dono da verdade. Parar de se fazer de vítima. Não, mas sabe que é lá na igreja, todo mundo é contra mim. Sim, Jesus morreu na cruz para Zé ninguém da igreja ficar contra você e você morrer. Mas eu não tenho amigo. Mas você é chato. Se você for legal, você vai fazer amigo. É simples, converse com as pessoas. Não, é que eu sou sincero, eu falo na lata. Às vezes você é mal educado. Porque falar tudo que pensa, quem fala é só mal educado. Você tem que ponderar. Não, mas existe as panelinhas. Então entra na panelinha e seja mais um. E bora. Tem coisas que precisa parar, tem costumes que precisam parar, tem maus hábitos que precisam parar. Anota aí o que você precisa parar de fazer. Existem pecados de estimação que você precisa parar. Vou vencer a pornografia. Consumir pornografia todo dia? É assim que você quer parar? Vou vencer o cigarro fumando todo dia? É assim que você quer parar? Vou parar de beber? Mas sempre. Vou parar de festar. Mas no Instagram, o olho corre solto. Não adianta, precisamos levar a vida com Deus a sério. Olha para o seu irmão e fala para ele o que você precisa parar. Terceiro ponto, enquanto o louvor retorna, correndo. Mas correndo o louvor. Cadê o louvor? Está aqui. Próxima placa, coloca para nós, por favor. Que eu vou ter que tirar esse trem aqui. Alguém conhece essa placa? Alguém conhece essa placa ou não? E o que significa? Retorno o quê?
Você não conhece. Uma surpresa para você. Retorno 356. Para você fixar melhor. Olha para o seu irmão e falar para você captar a ideia. O que é o retorno 356? Coloca para nós Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Próximo. Reconheço em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Volta lá no primeiro lá. Já me perdi, deixa eu pegar os dois de novo. Primeiro, confiança. Confie no Senhor. Sabe, confiança, ela é a convicção de que a vida que está nas mãos de Deus nunca fica sem suporte. Feche seus olhos. Escute eu falando isso. Confiança é a convicção de que a vida que está entregue nas mãos de Deus nunca fica sem suporte. E talvez você precise voltar para essa confiança. Você confiou, mas foi só um pouco. Achou que Deus ele ia te deixar no caminho. Segundo ponto do retorno 356. Não se apoie no seu próprio entendimento. Quantas vezes nós não vivemos uma vida com Deus plena, porque nós estamos apoiados no nosso conhecimento. Não, mas eu acho que não é assim. Não, mas eu acho que poderia ser diferente. Eu acho que Deus poderia agir diferente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o seu currículo? Quais foram as batalhas que você venceu? Agora, qual é o currículo de Deus? Quais foram as batalhas que Deus venceu? Quem tem o currículo maior? Quem tem o currículo melhor? Se é o currículo de Deus, você tem que parar de colocar a sua vida somente na sua confiança, somente achando que é você que consegue fazer as coisas, mas confiar nele. Parar de se apoiar naquilo que você acha, assume como verdade, e buscar aquilo que Deus ele tem como verdade. Porque se apoiar naquilo que Deus ele tem é muito mais do que apenas vir no culto, é se entregar de verdade. E para finalizar, reconheçam em todos os seus caminhos. E o que é reconhecer? Quantos aqui foram na celebração? Tinha uns lugares lá que eles eram de suma importância perto do palco, não tinha? E às vezes a gente ficava, barbaridade, mas eu poderia estar ali. Olha para o seu irmão e fala, você pode estar lá naquele lugar reservado. Basta você ser bispo. Basta você se tornar um bispo da igreja. Porque aquele lugar lá reservado era para os bispos. Por quê? Porque é um lugar de honra. E o que é um lugar de honra? É um espaço reservado melhor. Você tem honrado a Deus? Qual é o espaço que você tem dado para Deus na sua vida? Deus é somente um compromisso de final de semana?